Louvado seja Deus. Ao longo desses 110 anos de história, a Assembleia de Deus ela tem sido reconhecida aqui na terra e temida no inferno por ser uma igreja de oração. E nessa noite eu te convido para orar por esse jovem que vai trazer a palavra. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor Jesus. Pai, porque sabemos que é o Teu Espírito Santo que revela a Tua palavra, Deus. E através do Teu Espírito Santo nós Te pedimos, Pai, traga, Senhor Jesus, refrigério para nossas almas, Pai. Exortação através da Tua palavra, Senhor. Fala com a Tua igreja e com o Teu povo. Assim nós Te pedimos e Te suplicamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Podemos assentar, por favor. Fiquem à vontade. Vocês estão felizes nessa noite? Estou muito alegre de estar aqui mais uma vez, na casa do Senhor Jesus, né? E hoje estou bastante emocionado de estar aqui mais uma vez, trazendo um pouco da mensagem do Evangelho, trazendo um pouco mais das Escrituras do Senhor Jesus. Com isso eu quero pedir para vocês abrirem, se possível, fiquem à vontade também, né? Abrirem em Efésios capítulo 2, por favor. Efésios capítulo 2, verso 19. A minha versão ela é um pouco diferente, mas nós vamos ler, né, na versão que está ali acima. Eu vou citar algumas referências e assim que for comentando eu vou falando a diferença das versões, das Bíblias e etc. Efésios 2, verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Verso 21, para finalizar. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Só até aí. Esse texto do qual o apóstolo Paulo se refere trata de assuntos bem específicos, das quais tem morado no meu coração, tem adentrado no meu coração, e eu sinto a necessidade de partilhar isso. Eu vou tentar ao máximo ceder o lugar ao Espírito Santo para que as palavras possam sair conforme a vontade dele, para que nós possamos entender o sentido e o contexto dessa mensagem, dessa escritura. Quando nós observamos a esse contexto da qual Paulo está escrevendo aos Efésios, ele traz uma espécie de instrução. Alguns dizem que é uma espécie de exortação e alguns outros dizem que é uma espécie de ensinamento. De todavia, há uma direção que Paulo dá para a igreja de Éfeso, de que é necessário nós entendermos qual é o nosso alicerce e o que é o fundamento e quem são os profetas e quem são os apóstolos. Quando ele começa falando que a gente não é mais estrangeiro e nem imigrante, é porque ele começa a explicar que antes nós andávamos neste mundo, no curso deste mundo, nós andávamos conforme o entendimento desse mundo, como esse sistema que há no mundo, com a mentalidade influenciada pelo príncipe do ar. Isso é no verso 2 desse mesmo capítulo que ele vai falar. Logo após ele disse que esse espírito atua em todos aqueles que estão desobedientes da vontade de Deus e da palavra de Jesus Cristo. Só que anteriormente, como nós que estávamos com a natureza caída, nós que não tínhamos a Jesus Cristo, andávamos conforme a mentalidade desse mundo. Mas Paulo vira e fala assim: mas nós fomos ressuscitados com Cristo, e com isso ele nos fez assentar com ele em lugares celestiais. Esse verso é o verso 6, e ele diz que Deus nos ressuscitou com Cristo. Isso significa que o nosso homem que antigamente caminhava conforme o curso desse mundo, ele morre e ele é ressuscitado, mas em Cristo Jesus e assentado em lugares celestiais. E eu me pergunto qual que é o sentido de nós termos esse dom, essa dádiva
de termos esse cuidado de Deus por nós. O verso 7 vai falar assim: para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. O verso que eu quero destacar aqui para nós é o início desse verso, na verdade, que eu quero destacar para nós. É para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça. Tem algumas outras passagens que nós vamos ler que vão enfatizar essa passagem, porque nós devemos trazer para este mundo, trazer para as pessoas deste mundo a revelação de quem é Cristo Jesus. O papel da igreja é revelar a vontade de Cristo Jesus, é revelar o próprio Cristo Jesus. E nós precisamos entender que para nós revelarmos a vontade de Cristo para o mundo, nós precisamos estar alicerçados na pedra que é Cristo. E tem fundamentos que foram colocados ali pelos profetas e pelos apóstolos. Quando Deus nos faz reconciliar em um corpo só, quando nós entendemos, nós somos ressuscitados com Ele, que nós vamos para um lugar celestial, nós entendemos que nós passamos a entender o sentido de igreja. Por quê? Porque nós somos um só corpo pelo ato da cruz. É o verso 16 que vai falar isso. Então nós somos reconciliados com Deus, nós somos um só corpo, e isso pelo ato da cruz, o intermédio da cruz, da qual Ele destruiu qualquer tipo de divisão. Então, quando nós entendemos que a igreja ela precisa viver uma unidade, ela precisa viver uma união, nós começamos a observar que às vezes em alguns momentos nós não temos caminhado com a mesma mentalidade. Às vezes nós temos caminhado com a mentalidade diversa, porque às vezes nós estamos ainda inclinados pela vontade da carne, pelos desejos da carne, pelos pensamentos do homem, pelas vontades do próprio homem. Então a grande pergunta que eu faço é: que mentalidade qual eu estou seguindo hoje? Se é a mentalidade da qual eu renasci com Cristo, ou se é a mentalidade que eu ainda ando conforme o curso desse mundo? Quando nós observamos as atitudes, nós observamos as ações, os acontecimentos que os apóstolos viveram, que os profetas viveram, nós percebemos que a igreja se distanciou dessa vontade, se distanciou desse propósito. E nós precisamos ser uma igreja que pensa na eternidade, que foca nas coisas da eternidade. Uma igreja que vive a vontade de Deus, que vive o seu reino e que vive isso porque o ama e porque é servo dele. Quando nós entendemos que na verdade nós somos escravos desse rei, escravos desse reino, nós sabemos que ele tem uma vontade e que essa vontade é o reino dele. Nós chamamos de evangelho do reino. O evangelho da graça é como nós somos salvos, e o evangelho do reino trata da vontade e da soberania do Pai para o homem, para a igreja. Então nós sabemos que o reino de Deus, ele virá se concretizar, mas esse reino ele já existe na mentalidade do homem. Jesus Cristo virou e falou assim: não é possível dizer onde está o reino hoje, não tem como dizer ele o reino aqui ou ele ali, mas ele mora na mentalidade, no coração do homem. Então aquele que quer viver a mentalidade da eternidade, ele tem que entender o significado de viver o reino. E o significado de viver o reino é: quanto menos eu sou, mais ele é. Jesus Cristo dá um exemplo muito grande, que ele fala assim: dos nascidos de mulher não há nenhum maior como João Batista, mas o menor dos homens aqui é maior do que ele no reino dos céus. Então nós entendemos que a evangelho do reino passa uma mensagem de: quanto mais insignificante eu sou, mais Deus é exaltado. Quanto mais eu percebo que eu não mereço servir a esse reino, que eu não mereço ser escravo desse reino, mais a vontade dele se cumpre em minha vida. Então a gente não pode viver como se o nosso propósito fosse viver nessa existência passageira, como se fosse simplesmente viver algo aqui nessa vida que nós temos. Nós temos que parar e pensar que a eternidade ela não vem somente após a morte, mas ela influencia o nosso agora. Porque a igreja que vive a eternidade, que sabe que há um reino para se concretizar aqui entre nós, ela vive como se esperasse esse reino chegasse a qualquer momento. Então nós precisamos entender que a igreja que vive de forma apostólica e de forma profética é aquela que vive desapegada de todas as coisas dessa terra. E ela se apega à eternidade e àquilo que Deus quer fazer para a vida do seu povo e da sua igreja.
Um dos maiores exemplos disso, que a gente fala muito aqui com os jovens, às vezes a gente até brinca que a gente fala mais disso, é Abraão. Ele viu a cidade que seria edificada e ele viveu andando como se essa cidade fosse edificada a qualquer momento. E ele viveu andando por tendas, ele saiu do lugar onde ele estava, ele saiu da casa onde ele vivia e passou a morar em tendas. Observe que de uma casa para uma tenda há um decréscimo. E Abraão, por fé, por acreditar, por Deus ter revelado um propósito lá na frente, ele saiu e foi. Nós temos que entender que estes exemplos, como Abraão, que recebeu uma mensagem antes de todo mundo e por fé ele acreditou e viveu como se isso fosse chegar a qualquer momento. A igreja primitiva lá em Atos esperava Cristo voltar a qualquer momento. Eles eram despidos de qualquer vontade material, de qualquer vontade humana. Eles viviam e entregavam tudo aos pés dos apóstolos. E eles repartiam entre si como uma unidade, como uma igreja que vivia a unidade igual a Trindade vive. Eles vivem a si mesmos, viviam uns aos outros, eles amavam uns aos outros. E a igreja de eternidade, ela é uma igreja que caminha dessa forma, essa é a forma apostólica que a igreja deve caminhar. Ela deve olhar para os apóstolos e viver essa vontade. Porque os apóstolos deixaram um fundamento que está alicerçado em quem? Em Cristo Jesus, que é a principal pedra de esquina. Quando nós entendemos que há um sentido nessa caminhada, nós vamos passar por diversas situações das quais a igreja vai sofrer por causa do amor do Evangelho. Mas, para a gente elucidar isso, eu quero, se vocês sentirem vontade, vamos ler uma passagem. 2 Coríntios 4, verso 16 ao 18 diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O verso 17 vai trazer justamente isso, que as aflições leves e passageiras que nós sofremos por causa da mensagem do Evangelho, de levarmos a mensagem do amor do Evangelho, ela é passageira e produz para nós uma recompensa, uma glória incomparável, da qual nós vamos receber na eternidade. Então, quando nós entendemos que cada vez mais nós precisamos diminuir, nós precisamos negar a si mesmos, precisamos matar o nosso ego a cada dia e vivermos a vontade dele, nós percebemos que tudo se torna leve e passageiro. Porque há algo maior para a igreja. Há algo maior para aqueles que buscam a vontade da eternidade. Vamos ler agora Colossenses 3:1. Por favor, se puderem colocar aí para mim. Colossenses 3, do verso 1 ao 4, diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de e não nas coisas que são da, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Meus irmãos, essa passagem corrobora todo um escrito, toda uma mensagem que está prescrita no Evangelho. Pensar nas coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de cima. E é essa mensagem que tem que tocar o coração da igreja, para que nós possamos caminhar e anunciar o Evangelho, pensando nas coisas que são de cima, anunciando um Cristo que voltará, anunciando um Cristo que vai trazer o seu reino para essa vida, para essa terra, para nós. Então, pensar nas coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de cima, pensar nas coisas que são eternas.
Porque assim, verdadeiramente nós caminharemos de forma apostólica, levando o Evangelho, levando a palavra de Jesus Cristo. E nós sairemos e dizeremos para as pessoas, falaremos para as pessoas de que há um reino para chegar. Há um rei que irá voltar para nos buscar. Então, quando nós começamos a pensar nessas coisas que são maravilhosas, a nossa vontade passa a ser a vontade do Rei, na vontade do Pai. Em Colossenses 1, 26, deixa eu ver se é isso mesmo que eu anotei. Colossenses 1, 26 diz assim: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, agora foi revelado aos seus santos. Agora foi manifesto aos seus santos. Nós que somos santos, recebemos essa revelação, que é a grande sabedoria e multiforme sabedoria de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo, o Messias que veio para nos salvar. E nós, como igreja, temos que revelar esse Messias para as pessoas. E é com a mentalidade da eternidade, olhando para um reino que há de vir, é que nós entenderemos e teremos a verdadeira motivação para anunciar o Evangelho. Assim como essa igreja nasceu, de pessoas que abandonaram sua nação, abandonaram seu país e vieram em prol de uma promessa, de uma profecia, de uma vontade de Deus. Eles só sabiam onde eles iam. Eles não sabiam como, quando, nem de que forma chegariam, nem o que aconteceria aqui. Eles só vieram. Quantos de nós estamos dispostos a agir por fé, a agir por acreditar nas coisas que não vemos? Porque às vezes nós esperamos Deus falar enormes coisas para que nós possamos agir, mas esquecemos que a principal revelação Ele já nos deu. É o que nós temos que fazer a cada dia. E essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês e eu quero trazer para nós essa noite. É a mensagem que nós temos tentado trazer para a juventude. Essa vida apostólica e profética. Uma vida desgarrada de bens materiais e que espera a vinda do Cristo e olha para essa profecia maravilhosa que é o livro de Apocalipse e vive profeticamente apontando, dizendo que Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá. Nós só conseguiremos viver assim por fé, mas por fé ativa pelo Espírito Santo para realizar tais coisas. E essa é a mensagem que tem que ficar em nossos corações, é a mensagem que eu tenho para trazer para nós hoje e que nós possamos entender que aqueles que fizerem essa vontade, que viverem dessa forma, lá em Apocalipse vai falar exatamente sobre aquilo que nós receberemos. Aqueles que viverem essa vontade, quando Jesus Cristo vier colocar o seu reino, serão sacerdotes juntamente com Ele. Que Jesus possa continuar tocando o seu coração e que nós possamos entender o sentido dessa mensagem. Nós, como igreja, vivendo esse momento, precisamos anunciar o Evangelho, precisamos falar para as pessoas, nós precisamos praticar aquilo que Jesus Cristo mandou. E uma das coisas que nós estamos buscando viver é o que Deus colocou no coração do pastor. Esse projeto Pão da Vida não é simplesmente uma vontade, uma prática religiosa. Se trata de algo que vem do alto. Se trata de algo que vem dos céus. E que nós possamos viver isso, não só aos sábados ou aos domingos ou num dia que nós decidimos fazer isso. Que na nossa caminhada nós possamos ser como um bom samaritano. Que na caminhada ele encontrou alguém que estava lá precisando. E ele pegou e pagou tudo que era necessário para que aquela pessoa fosse curada, fosse tratada e fosse bem cuidada. É essa mentalidade que nós temos que caminhar, de segunda a segunda, do nosso levantar ao nosso deitar. Essa é a mensagem do Evangelho. Levar esse amor de Deus para as pessoas, e nós precisamos cada vez mais vivermos isso. E a igreja precisa revelar esse propósito de Deus, que é a sabedoria de Jesus. É a vontade dele. Eu agradeço aqui a oportunidade
e que nós venhamos ser transformados cada vez mais por essa mensagem.